Às vezes o peso não está no que falta fazer, mas no que você carrega por dentro enquanto tenta fazer. Ombros tensos, respiração curta, mente acesa demais na madrugada. Você olha para o calendário, para a conta bancária, para o relógio e percebe que o tempo parece mais rápido do que a colheita. Eu te vejo. Eu entendo essa mistura de cansaço e desejo. O desejo de avançar. O cansaço de tentar sem ver o fruto que sua dedicação merecia. Não é falta de esforço. É excesso de esforço sem a ordem que o sustenta. Talvez você tenha acreditado que sucesso é uma porta trancada por fora, guardada por gente mais forte, mais rica, mais conectada. Talvez te disseram que é só querer muito, trabalhar mais e não desistir. E você quis, você trabalhou, você não desistiu. Mesmo assim, algo se dissipou pelo caminho, como água que escapa por fissuras invisíveis. Não é sua culpa. Ninguém nos ensinou a olhar as fissuras. A maioria nos ensinou a empurrar, a acelerar, a apertar os dentes. Mas o corpo paga o preço da pressa. O sistema nervoso entra em alerta, a mente fica barulhenta, a decisão fica turva. O que era para ser foco vira tensão. O que era para ser constância vira agitação. Hoje eu não venho te acusar de nada. Eu venho te convidar a respirar diferente e enxergar diferente. Há uma sabedoria antiga, firme e simples, que não confunde brilho com valor, nem barulho com força. É a sabedoria que coloca ordem antes de abundância, que ensina a medir antes de avançar, a escolher pessoas antes de distribuir confiança, a falar quando a palavra abre portas e a calar quando o silêncio protege pontes, a honrar o tempo e o modo de cada decisão. Essa sabedoria já atravessou impérios, crises, desertos e palácios. Ela não te promete um atalho, ela te oferece um caminho seguro. Repare no seu corpo agora. Solte a mandíbula, abra espaço nos ombros, inspire contando 4. Segure 2, solte 6. Enquanto faz isso, observe como em segundos a mente clareia um pouco. Isso não é misticismo barato, é neurociência emocional aplicada à vida real. Quando você sinaliza segurança ao próprio corpo, a amígdala reduz a reatividade, o córtex pré-frontal volta a fazer o que faz melhor. Avaliar, decidir, priorizar. Sucesso não nasce do desespero. Sucesso floresce quando a casa interna está minimamente em ordem, o suficiente para você ouvir o próprio discernimento. Eu sei que você já escutou promessas demais, por isso eu não te ofereço um troféu. Eu te ofereço estrutura. Estrutura é o que sustenta o que você merece colher. Estrutura é o celeiro antes da chuva. Estrutura é a balança que calibra o peso certo do seu esforço. Estrutura é a espada na bainha. Poder que sabe quando agir, poder que sabe quando poupar. Estrutura é a ourivesaria da paciência. O ouro não se apressa, ele se revela com o calor no tempo certo. Quando a estrutura está posta, o resultado deixa de ser perseguição e passa a ser consequência. Pense no sucesso como uma cidade cercada por 5 portões. Muitos correm direto para a entrada principal, pedindo passagem pelo mérito do cansaço. Poucos param para entender os portões, um por um. O primeiro fala de fundamento. O que você constrói quando ninguém está olhando. O segundo fala de diligência real. Não confundir movimento com avanço. O terceiro fala de alianças. O destino não é uma jornada solitária, mas ele desaba com a companhia errada. O quarto cuida das palavras e do silêncio. Portas se abrem com frases certas e se mantêm abertas com a quietude certa. O quinto honra tempo e modo. Nem toda boa decisão é boa se tomada no momento ou no jeito inadequado. Esses portões não são obstáculos contra você, são guardiões a seu favor. Talvez doa perceber que você se apressou para a última porta. Tudo bem, doa porque importa. Doa porque você está vivo, consciente, pronto para reorganizar o caminho sem se culpar. A culpa paralisa, a consciência liberta. Quando a consciência chega, ela pede pequenos ajustes, não castigos. Um ajuste por vez, um portão de cada vez.
E quando você atravessa um portão com presença, os outros começam a ceder, como se a própria cidade reconhecesse seu preparo. Nós vamos caminhar juntos por esses 5 portões, sem pressa, sem glamour vazio, sem slogans. Vamos colocar a mão na madeira da porta, sentir a textura, ouvir o ranger das dobradiças, aprender a chave exata de cada uma. Você vai perceber que o que parecia sorte é apenas ordem aplicada, dia após dia. Vai perceber que o que parecia azar é só excesso de ruído, escolhas feitas sob tensão, promessas que seu corpo não tinha condições de cumprir. E vai perceber que existe um ritmo em você que, quando respeitado, multiplica resultados sem multiplicar o desgaste. Antes de seguirmos, aceite um pacto simples. Durante estes próximos minutos, desligue as comparações. Elas confundem seu mapa interno. O seu tempo é o seu tempo. O seu chão é o seu chão. Quando você compara colheitas sem comparar sementes, clima e solo, você transforma a vida em competição e sabedoria em vaidade. Hoje não. Hoje vamos comparar você com você mesmo, porque é assim que a mente aprende sem se ferir. E é assim que o espírito amadurece sem se endurecer. Há uma quietude necessária para ouvir o que importa. Nessa quietude, a clareza aparece como uma lamparina acesa num corredor escuro. Não ilumina tudo de uma vez, mas ilumina o próximo passo com fidelidade. É só disso que você precisa agora, do próximo passo. Nós vamos acender essa lamparina portão por portão, até que a cidade do sucesso não seja mais um mito distante, mas um lugar onde você entra pronto e permanece com paz. Quando estiver pronto, respire mais uma vez. Sinta os pés no chão e venha comigo. O primeiro portão nos espera. Dor oculta é muito esforço e pouca colheita. Distorção comum é perseguir resultado antes de construir fundamento. Quebra de expectativa afirma que ordem é maior que sorte e que estrutura precede abundância. Consequência prática diz que sem fundação, os ganhos se dissipam e voltam ao zero. Metáfora salomônica apresenta construir o celeiro antes da chuva. Existe um tipo de exaustão que não se cura apenas com descanso, porque não nasce da quantidade de tarefas, mas da falta de direção que a sustenta. O corpo dá sinais, a respiração encurta, o peito vibra como um tambor que nunca silencia. O calendário está cheio, mas o coração está vazio de sentido. E essa dissonância cria um ruído que apaga o brilho nos olhos. Muito esforço e pouca colheita. O que deveria nutrir começa a drenar, e o que deveria acalmar começa a atiçar o medo de ficar para trás. Quando o objetivo vira ídolo, a alma se curva diante dele e a mente entra em modo de sobrevivência, com pressa demais para escutar os próprios limites e silêncio de menos para decantar o que importa. Perseguir o resultado antes do fundamento tem o efeito de uma casa com paredes impecáveis e alicerce frágil, linda por fora e instável por dentro. O olhar se prende no acabamento, nas cores, nas formas e, por um tempo, a ilusão sustenta o ânimo. Mas a primeira chuva forte revela fissuras que sempre estiveram lá. Nada foi roubado e nada foi tirado de você. Apenas ficou visível o que estava invisível. O que se chamava azar era só a ausência de base. O que se chamava incompetência muitas vezes era apenas ansiedade fantasiada de coragem. A coragem real escolhe a ordem que ninguém aplaude, o passo que não impressiona, a repetição sensata que parece pequena e, no entanto, prepara o terreno para o fruto permanecer. Quando a ordem chega, a relação com o tempo muda. O relógio deixa de ser carrasco e passa a ser aliado. Sente-se no corpo como uma desaceleração consciente e um assentamento. O sistema nervoso responde. A amígdala relaxa sua vigilância. E o córtex pré-frontal retoma o comando com uma clareza que estava soterrada pelo barulho. Não é discurso motivacional. É fisiologia a serviço da alma. A previsibilidade mínima do que se faz, quando bem escolhida, devolve potência. O que era agitação vira ritmo. O que era uma corrida sem fôlego se transforma em cadência, que sustenta travessias longas.
A constância deixa de ser um ideal moral e se torna um ambiente interno que viabiliza resultados. Sem fundação, ganhos se dissipam de maneiras discretas. Dissipam no e-mail enviado tarde da noite, quando a mente já não decide, na reunião em que o corpo pede pausa e a vaidade exige presença, nas promessas que ignoram a energia real disponível. Dissipam nos acordos silenciosos que ninguém nomeou, nas expectativas depositadas em alianças frágeis, na pressa de dizer sim para o que seduz e não para o que sustenta. Dissipam quando a agenda sequestra valores e aquilo que é importante fica sempre para depois, como se o essencial aceitasse eternamente a fila de espera. As pequenas perdas repetidas dia após dia somam grandes desperdícios e a conta chega com a aparência de azar, quando na verdade é apenas matemática emocional. Construir o celeiro antes da chuva é a imagem que protege do auto-engano. Não se trata de um perfeccionismo que adia a vida, mas de uma dignidade da preparação. O agricultor que conhece as estações não negocia o básico. Ele confere as travas, organiza o espaço, limpa o excesso. Ele sabe que a pressa não multiplica grãos e apenas multiplica perdas. Essa imagem conversa com a espiritualidade prática de quem crê que há um tempo para cada propósito e um modo que honra esse tempo. O modo não é detalhe, é guardião. O modo confere beleza e segurança ao que o tempo permite nascer. Há um ponto em que a mente tenta atalhos porque o coração está cansado. É compreensível. O cansaço pede alívio e o atalho promete alívio imediato. Porém, quando a base está frágil, o atalho cobra juros altos. A consciência, quando chega sem culpa, convida a outro caminho. Um caminho em que a grandeza se constrói, por acúmulo de pequenos acertos, por processos simples que se repetem o suficiente para se tornarem hábitos, por escolhas que respeitam o corpo, a casa e as relações. A grandeza que permanece é silenciosa no começo, quase invisível, mas adquire peso com o tempo. Um peso bom, o peso daquilo que não precisa provar nada. O sucesso então troca de lugar com você. Em vez de ser um alvo distante, torna-se uma resposta natural a uma vida organizada por dentro. A disciplina deixa de parecer castigo e vira cuidado. Cuidado com o sono, com o alimento, com o foco, com a palavra, com a companhia, com o espaço, com a pausa. Cada cuidado devolve energia. Cada energia devolvida reacende a compreensão. E a compreensão devolve sentido. Sentido é o combustível limpo das grandes travessias. Quando há sentido, a força aparece com suavidade, sem o estalo da pressa, sem a aspereza da obrigação, com a firmeza mansa de quem sabe por que está fazendo o que faz. A sabedoria antiga dizia que a verdadeira riqueza não se mede apenas pelo que se tem, mas pelo que permanece quando os ventos mudam. Permanência é o nome que o sucesso ganha quando amadurece. Permanência pede base. Base pede escolhas pequenas, repetidas e fiéis. Essas escolhas não rendem aplausos no início, mas blindam o coração contra as oscilações que derrubam quem depende de picos. Quando as bases estão de pé, o brilho pode vir sem ferir, o reconhecimento pode chegar sem desviar, a oportunidade pode se abrir sem arrastar. Você permanece porque o que sustenta você não está fora, está dentro. No fim, tudo se resume a uma inversão silenciosa. O objetivo sai do centro e a coerência entra. O troféu deixa de reger e a estrutura governa. O resultado deixa de ser perseguido e se torna consequência. E essa consequência não é frágil, porque nasceu de uma vida que aprendeu a honrar alicerces que não se exibem, mas determinam o que resiste. O celeiro está erguido. A chuva virá no seu tempo. E quando vier, haverá espaço, haverá ordem, haverá paz,
para receber a colheita legítima do que você se tornou. Dor oculta é agenda cheia e progresso raso. Distorção comum é confundir atividade com diligência. Mover se não é avançar. Quebra de expectativa afirma que o pouco constante vence o muito desorganizado. Consequência prática diz que a energia gasta não compõe patrimônio, reputação ou domínio. Metáfora salomônica apresenta a balança bem calibrada que mede, prioriza e repete. Existe um ruído que toma os dias quando a agenda vira labirinto. O corpo corre, a mente corre, o coração corre, mas o sentido não acompanha. A sensação é de estar sempre prestes a chegar e, ao mesmo tempo, sempre atrasado. Em cabeça, repousa no travesseiro e o pensamento continua em marcha. Não falta movimento, falta direção que sustente o movimento. O resultado é um desgaste elegante, socialmente aplaudido, porém pouco fértil. A neurociência emocional observa esse quadro como um estado de alerta prolongado. A amígdala vigia o ambiente como se tudo fosse urgente. O córtex pré-frontal perde fineza e a tomada de decisão se torna reativa. A produtividade parece alta, mas a entrega real fica rala. Tarefas se acumulam, mas não se encadeiam. O esforço é sincero, o retorno é tímido. A balança pesa muito em volume e pouco em valor. Diligência não é correr mais. Diligência é escolher melhor. É o compromisso silencioso com o que compõe valor de forma repetida. É a coragem de proteger o foco enquanto o resto do mundo chama. É a serenidade de aceitar a medida certa para cada dia, sem violência contra si. Nesse território, a mente recupera a nitidez, o corpo reduz a tensão residual, a respiração volta a ter ritmo e a energia deixa de vazar por frentes que parecem importantes e não são. Há uma diferença sensível entre estar ocupado e estar comprometido. Ocupação é espuma, compromisso é correnteza. A espuma faz barulho. A correnteza move o barco. Quando a vida se organiza em torno de compromissos que realmente importam, os pequenos atos ganham densidade. O e-mail não é apenas resposta, é preservação de uma promessa maior. A reunião não é presença por vaidade, é encontro que sustenta um fluxo essencial. O descanso não é fuga, é parte da engrenagem que mantém a mente lúcida. O pouco constante vence o muito desorganizado porque respeita o modo como o cérebro aprende e conserva. Repetição lúcida cria trilhas, e trilhas reduzem atrito. Cada retorno ao que importa fica um pouco mais fácil. Cada conclusão sinceramente bem feita abre espaço para a próxima. O impulso deixa de ser nervoso e passa a ser sereno. A serenidade não diminui a força, só a alinha, e força alinhada atravessa paredes que a pressa só arranha. A energia gasta sem compor, nada se manifesta em microperdas. É o sim que deveria ser, talvez. É o projeto que cresce sem dono. É a conversa que ocupa em vez de construir. São pequenos vazamentos que, somados, drenam um reservatório inteiro. Diligência percebe o vazamento e fecha a torneira com delicadeza. Não há culpa nessa percepção. Há maturidade. Maturidade entende que cada escolha tem custo e que pagar o preço certo evita dívidas emocionais que cobram juros altos. A balança bem calibrada guarda um segredo simples. Ela não discute com o peso, ela mede. Ao medir, devolve a realidade sem exageros. Essa medida protege a dignidade do esforço e impede a ilusão do atalho. A medida abre espaço para a prioridade, e a prioridade abre espaço para a repetição do que funciona. Medir, priorizar, repetir. O tríplice compasso que dá solidez ao caminho, que reduz desperdício, que transforma intenção em obra com começo, meio e fim. Quando o ciclo da diligência se instala, a experiência do tempo muda. O dia deixa de ser uma sequência de incêndios e se torna um campo de cultivo. A ansiedade perde o protagonismo e a curiosidade volta a aparecer. Curiosidade é sinal de segurança interna. Com ela, o aprendizado floresce e o erro deixa de ser ameaça para se tornar ajuste. O corpo responde com menos rigidez, as relações se tornam menos defensivas,
A fala ganha precisão e o silêncio volta a ser abrigo. Diligência, nesse sentido, é um cuidado amoroso com o propósito. É a escolha por uma vida que respeita o próprio fôlego e, por isso, chega mais longe. Não há espetáculo em repetir o que importa. Há grandeza. Grandeza que amadurece longe dos holofotes, que não precisa provar pressa para provar valor, que conhece o próprio ritmo e preserva o que dá sustentação à colheita. No fim, a distinção entre diligência e agitação se revela no corpo, na noite que encerra com paz, no olhar que não evita o espelho, no coração que não se justifica o tempo todo. A vida alinhada com diligência é menos ruidosa e mais consistente. Ela não promete atalhos, oferece permanência. E permanência é a assinatura de todo o sucesso que se mantém de pé quando o vento muda. Dor oculta é pessoas certas na posição errada, ou pessoas erradas em qualquer posição. Distorção comum é confundir lealdade com cumplicidade e carisma com caráter. Quebra de expectativa afirma que primeiro se prova o caráter e só depois se delega a confiança. Consequência prática diz que surgem ciclos de desgaste, decisões travadas e reputação comprometida. Metáfora salomônica apresenta que andar com sábios é atalhar anos, e andar com tolos é multiplicar danos. Existem relações que aquecem como fogueira em noite fria e existem relações que queimam a casa inteira. O corpo sabe a diferença antes da mente admitir. Ombros que se contraem sem motivo aparente. Estômago que aperta quando certos nomes aparecem na tela. Um cansaço que chega antes da conversa começar. Não é sensibilidade demais. É inteligência emocional em ação, captando o que a linguagem ainda não nomeou. A atmosfera de uma aliança entra pela pele, muda o ritmo da respiração, altera a leitura do mundo. Quando a sintonia é boa, a presença devolve fôlego. Quando é ruim, a presença tira fôlego. Há carismas que brilham como vitrines, bonitos de ver, sedutores de ouvir, convincentes no curto prazo. Carisma, porém, não guarda ninguém no longo prazo sem o peso do caráter. Caráter é chão discreto que não precisa de holofote. É compromisso silencioso com a verdade e com o cuidado. Sem esse chão, promessas dançam, acordos evaporam, projetos ficam reféns de humores e vaidades. A lealdade cega chama de virtude, o que às vezes é medo de perder a aprovação. Essa mistura transforma cumplicidade em prova de amizade e, aos poucos, desloca fronteiras internas que deveriam ser sagradas. Primeiro se prova o caráter, depois se confia o que é precioso. Essa ordem simples protege destinos inteiros. Quando a confiança chega antes da prova, algo se inverte por dentro. A mente tenta justificar sinais que o coração percebeu. As pequenas incongruências se empilham e parecem bobas sozinhas, mas juntas formam um desenho claro. Há quem prometa mundos e fundos e falte no detalhe. Há quem fale manso e fira com descuido. Há quem se diga parceiro e desapareça quando o peso aumenta. O caráter, quando está presente, carrega junto uma paz de base que dispensa explicações. Quando está ausente, a paz precisa ser fabricada com discursos. Ciclos de desgaste começam com concessões pequenas que vão corroendo bordas internas. A decisão perde leveza, a claridade se turva, a reputação passa a depender da gestão de crises. O tempo que deveria amadurecer ideias e obras passa a ser gasto em apagar incêndios de relações instáveis. A mente criativa, que floresce em confiança, encolhe para caber em ambientes imprevisíveis. O corpo entra em hipervigilância e paga com tensão o preço de uma paz que não chega. O caminho fica travado não por falta de competência, mas por excesso de ruído humano. A sabedoria antiga sussurra que o caminho ao lado de gente íntegra encurta distâncias. Não porque a vida se torna fácil, mas porque a energia gasta com a sobrevivência relacional pode ser investida na construção. A presença de pessoas sábias funciona como farol em mar encapelado. O farol não acalma o mar, mas dá referência,
dá norte, e isso basta para atravessar com dignidade. Em companhia tola, o mar parece sempre maior do que é, as ondas ganham tamanho de monstros, e o barco perde a leitura da rota. A mesma tempestade muda de tamanho quando o olhar ao lado sabe ler o céu. Corpos conversam mesmo em silêncio. Um coração regulado ajuda a regular o outro. É por isso que certas companhias diminuem a ansiedade sem explicar nada, e outras aumentam a ansiedade explicando demais. O sistema nervoso aprende por contágio. Ritmos se copiam, posturas se refletem. Quando a proximidade é com gente que honra limites, a percepção de segurança sobe e a mente volta a pensar com profundidade. Quando o convívio é com gente que usa o outro como extensão de carências, a percepção de ameaça sobe e a mente pensa curto. O futuro, então, encolhe. Reputação não é só o que os outros pensam, é antes a história que a própria consciência reconhece. Alianças certas protegem essa história. Elas não exigem versões heróicas de ninguém, preferem a verdade simples à imagem perfeita, permitem discordâncias sem rompantes, entregas sem exibicionismo, promessas com prazo e responsabilidade. Em ambientes assim, um não precisa pisar no outro para aparecer. A presença não ameaça, soma. A divergência não humilha, afia. O acerto não vira pedestal, vira caminho que se amplia. Há uma delicadeza imensa em perceber que a vida muda de direção ao trocar de horizonte humano. Vizinhança de alma influencia paisagens internas. Certas vozes abrem janelas, outras fecham cortinas. Certos gestos convidam a respirar fundo, outros tiram o ar. Certas alianças ensinam a construir pontes firmes, outras ensinam a sobreviver em ruínas. O coração amadurece quando reconhece essas pistas, sem culpar ninguém e sem romantizar ninguém. Apenas reconhece, e no reconhecer encontra a calma para sustentar escolhas que honram destino. Andar com sábios é atalhar anos, porque evita voltas que custam caro. Evita repetir lições já aprendidas. Evita recuperar energia desperdiçada em guerras desnecessárias. Em boa companhia, a vida não fica fácil, fica íntegra, e integridade tem um tipo de alegria que não se confunde com euforia. É uma alegria mansa que se instala na pele, que devolve coragem para os projetos, que dá gosto ao silêncio e qualidade às palavras. Essa alegria sustenta o passo quando o caminho fica íngreme. No fim, alianças definem destino, porque moldam o espaço onde o coração repousa e decide. O destino não se escreve sozinho em uma mesa isolada. Ele se desenha nos encontros que ampliam visão, curam pressa, acolhem limites e convidam o melhor a permanecer. Quando as mãos certas se encontram, a força deixa de ser barulho para se tornar direção. E direção, sustentada por caráter, atravessa épocas e ventos sem perder o nome. Dor oculta é comunicação que queima pontes e fecha oportunidade. Distorção comum é falar tudo como sinônimo de autenticidade. Quebra de expectativa afirma que o domínio da língua é estratégia e não repressão. Consequência prática diz que surgem menos conflitos, mais convites e influência sustentável. Metáfora salomônica apresenta a espada na bainha como poder real que permanece controlado. Há palavras que chegam como vento quente e desidratam a sala. A temperatura do ambiente muda, o ar pesa, o corpo endurece. O rosto de quem escuta denuncia um recuo quase invisível. O coração tenta se proteger. O que era diálogo vira disputa por território. Não é apenas o conteúdo que machuca, é o modo e o momento, a ausência de delicadeza com a paisagem emocional do outro, a pressa de despejar o que queima por dentro para aliviar a própria tensão. A intenção pode ser honesta e ainda assim a forma ferir como lâmina sem bainha. Autenticidade não é despejo. Autenticidade amadurecida escolhe lugar, tempo e densidade. O sistema nervoso humano lê o tom antes de entender as palavras.
A pele capta sinais. O ouvido percebe micropausas. Em respiração do outro, informa se há espaço para mais ou se é melhor cuidar do que já foi dito. Quando a comunicação respeita esse mapa sutil, a amígdala relaxa. O córtex pré-frontal retoma a leitura fina da realidade, a conversa deixa de disparar defesa e passa a convidar presença. O mesmo conteúdo, em outro modo, produz outro resultado. A arte de dizer pouco sustenta muitos caminhos. Dizer menos não é esconder, é proteger o sentido do excesso que o dilui. Em ambientes ruidosos, a frase precisa de silêncio ao redor para ser ouvida. O silêncio certo não é omissão, é moldura. Ele dá lugar ao que importa, reduz a espuma, permite que a palavra encontre solo. Há encontros que se salvam porque alguém escolhe não reagir na primeira onda. Há contratos que nascem porque alguém ousa não preencher todos os espaços com fala. Dominar a língua é cuidar do próprio destino relacional. Palavras mal escolhidas podem roubar oportunidades que levaram anos para se aproximar. Palavras bem colocadas podem abrir portas que pareciam de pedra. Pessoas lembram menos do que foi dito e mais de como se sentiram na presença de quem disse. Quando a presença devolve segurança, a escuta se aprofunda. Quando a presença dispara a ameaça, a escuta se fecha. Essa chave é simples e, ao mesmo tempo, exige uma inteligência emocional que se treina no cotidiano com pequenas escolhas de tom e de ritmo. Há conversas que pedem firmeza mansa, firmeza que não grita, não humilha, não ironiza. Ela sustenta a verdade como quem sustenta um vaso frágil, sem exibição, sem teatralidade. Em vez de cortar, oferece contorno. Em vez de acusar, descreve com clareza. Em vez de empurrar, convida a perceber. Essa firmeza nasce de um centro interno que não terceiriza o próprio valor para a aprovação do momento. Quando esse centro está presente, a palavra encontra um peso bom e o silêncio encontra um lugar digno. O silêncio pode ser abrigo para a dignidade quando a emoção chega alta. Pode ser pausa que impede que o calor do instante destrua o trabalho de uma vida. Pode ser espaço para que a intenção se alinhe à expressão. Há silêncios que protegem vínculos. Há silêncios que evitam promessas que o corpo não pode cumprir. Há silêncios que permitem ver o outro com menos projeção e mais realidade. E, curiosamente, há silêncios que comunicam respeito mais do que qualquer discurso. Influência sustentável não nasce de frases brilhantes isoladas. Nasce de coerência percebida ao longo do tempo. É o eco de uma presença que, vez após vez, escolhe a palavra justa e o silêncio necessário. É o rastro de alguém que não usa a linguagem para vencer o outro, mas para construir entendimento. Em ambientes assim, portas não apenas se abrem, elas permanecem abertas. A confiança cresce como planta que encontra água no mesmo lugar. A previsibilidade emocional vira convite a novos encontros. A imagem da espada na bainha ajuda a lembrar que poder sem controle é barulho, e que barulho afasta. Poder guardado não é fraqueza, é maturidade. É a capacidade de manter a força disponível sem ferir o que se quer proteger. Quando a espada permanece guardada, a presença ganha autoridade serena. E essa autoridade, que não se impõe pelo medo, abre passagem onde a pressa destruiria a ponte. No fim, a palavra que abre portas nasce de uma escuta que respeita o humano e de um silêncio que honra o que está em jogo. A boca fala do que o coração está cheio, diz a sabedoria antiga. Quando o coração está pacificado, a fala pacifica. Quando o coração está apaziguado, o silêncio também comunica. Entre um e outro, a vida escolhe o modo que preserva relações, sustenta reputações e dá lugar ao futuro que merece permanecer. Dor oculta é ansiedade por resultados imediatos e decisões precipitadas. Distorção comum é confundir fé com pressa e coragem com imprudência.
quebra de expectativa afirma que há tempo e modo para cada propósito e que estratégia é devoção aplicada. Consequência prática diz que surgem riscos calculados, crescimento composto e paz na caminhada. Metáfora salomônica apresenta o ourives da paciência, que refina até o ouro permanecer. Existe um tipo de pressa que não corre apenas nas ruas, mas corre por dentro. O peito acelera, a pele sente a urgência, o olhar busca saídas antes de compreender a paisagem. A mente tenta resolver a dor do agora com uma decisão que promete alívio imediato. O corpo traduz esse impulso como sobrevivência, e a sobrevivência encurta a visão. A sabedoria que atravessa séculos nos lembra que o tempo não é inimigo e que o modo de tocar a vida é tão determinante quanto a hora em que cada passo acontece. Quando a ansiedade sobe, o sistema nervoso troca a prudência por velocidade. A amígdala assume o volante, o córtex pré-frontal perde precisão e a leitura do contexto fica pobre. Em linguagem simples, a decisão nasce de um músculo cansado e se torna frágil por natureza. O resultado até pode aparecer, mas costuma vir acompanhado de arestas que cobram depois. O amadurecimento espiritual oferece outra cadência. Uma cadência que não nega o desejo de avançar, apenas o coloca em diálogo com a realidade viva do momento. Fé não é atalho. Fé é coragem que sabe esperar o ponto certo de impacto. Coragem não é imprudência. Coragem é presença inteira que reconhece limites, lê sinais e não se confunde com euforia. Quando tempo e modo se encontram, o sim não estoura portas, ele abre fechaduras. O coração percebe uma espécie de paz silenciosa, como se o ambiente dissesse agora. Essa paz não é passividade, é alinhamento. Um alinhamento que respeita processos, honra relações e cuida do que será afetado pelo que está sendo decidido. Estratégia como devoção aplicada significa tratar o cotidiano como terreno sagrado. O modo de organizar a agenda, a ordem das conversas, a forma de dar fim ao que já não serve e de iniciar o que precisa nascer, criam um campo de coerência. Nesse campo, pequenas escolhas acumulam efeito e deixam um rastro de sentido. O crescimento deixa de depender de explosões e passa a depender de constância que se soma dia após dia. A constância, assim, torna o tempo um aliado discreto que multiplica aquilo que é fielmente cuidado. Risco calculado não é frieza, é cuidado com o futuro que ainda não chegou. Ele se apoia na clareza do porquê e na honestidade do que está disponível agora. Em vez de responder à dor com pressa, responde com leitura. Lê as pessoas envolvidas, lê os custos invisíveis, lê as renúncias necessárias. Essa leitura não paralisa, ela dá lastro. Com lastro, o passo tem peso na medida certa e a escolha não exige heroísmo para se sustentar. O resultado, então, tende a permanecer porque nasceu de um ritmo que o corpo, a casa e as relações conseguem suportar. Crescimento composto é a soma de padrões saudáveis que se repetem. É a conversa que melhora vínculos, é o foco que melhora entregas, é o descanso que melhora a presença. O visível se expande porque o invisível foi cuidado. Em pouco tempo, mudanças pequenas criam uma curva de evolução que surpreende quem assistia de fora. A surpresa acontece porque o mundo se acostumou a confundir barulho com força e esqueceu que raízes trabalham em silêncio. O silêncio do preparo é o berço do fruto que dura. Paz na caminhada não é ausência de problemas. É a sensação de que o passo atual honra quem você é e o que você quer sustentar. Essa paz nasce quando o relógio interno não está sequestrado pelo medo. Com ela, a mente confia no próprio discernimento e o coração aceita os intervalos entre uma etapa e outra. Há dias em que a pausa é a forma mais alta de inteligência. Há dias em que o avanço é manso por fora
e profundo por dentro. Em ambos, o fio da paz costura o percurso. O ourives da paciência é uma imagem precisa para esse processo. O ouro não grita. O ouro suporta o fogo certo, na medida certa pelo tempo necessário. A cada aquecimento, impurezas se separam e a forma se revela. O gesto é delicado, a escuta é atenta, o resultado é sólido. A vida que se deixa lapidar assim aprende a diferença entre insistir e teimar. Insistir é fidelidade ao que tem sentido. Teimar é apego ao que já não serve. O tempo e o modo ajudam a separar um do outro sem violência. Quando tempo e modo guiam a jornada, a palavra sucesso muda de textura. Ela perde o brilho impaciente e ganha profundidade. Não depende de aplausos repentinos, não sucumbe à pressão de parecer grande antes de ser inteiro. Ela se apoia na serenidade de quem escolhe o ciclo completo e não apenas o clímax. Essa serenidade tem um efeito terapêutico no corpo. Acalma a mente, organiza afetos e devolve nitidez ao olhar. O caminho fica mais silencioso, porém mais certo. No fim, tempo e modo funcionam como guardiões de destino. Eles protegem o que vale a pena de decisões que teriam gosto de vitória e cheiro de perda. Eles lembram que a pressa que promete alívio pode adiar a cura. Eles convidam a maturidade que transforma a urgência em ritmo, desespero em presença e vontade em obra que se sustenta. Quando esses dois guardiões são honrados, a colheita chega com o peso bom de quem está pronto para receber lá e a permanência deixa de ser exceção para se tornar a assinatura do caminho. Havia uma cidade serena erguida sobre rocha antiga. Suas ruas eram largas e perfumadas por árvores que conheciam as estações. Quem a observava de longe percebia um brilho discreto, não de ouro exibido, mas de ordem bem assentada. Ao redor da muralha, diferentes portões guardavam entradas singelas, cada um pedindo algo do coração de quem chegava. A cidade não expulsava ninguém, apenas aguardava o momento em que a pessoa estivesse inteira o suficiente para atravessar sem se perder. No primeiro portão, um guardião de mãos calmas examinava o chão de quem vinha. Não olhava roupas nem títulos, apenas o rastro deixado pelas escolhas quando não havia plateia. Se encontrava fundamento, abria caminho com um sorriso que parecia bênção antiga. Do lado de dentro, o visitante sentia o corpo repousar um pouco e o passo ficava mais certo, como se os pés recuperassem memória de casa. Ali, o sucesso deixava de parecer troféu distante e começava a se revelar como consequência de uma base silenciosa. Mais adiante, outro portão respirava no ritmo do trabalho que vale a pena. Havia ali o som de ferramentas simples e o cadenciar de quem transforma intenção em obra. O guardião não se impressionava com pressa nem com longas listas. Ele apenas pesava o que se repetia com sentido. Quem trazia agitação saía com a percepção de espuma. Quem trazia diligência recebia passagem. Ao entrar, a mente voltava a ver a linha que une atos pequenos e o coração descobria que constância é companhia que sustenta sem fazer alarde. Em seguida, um portão de madeira escura parecia ouvir conversas que ainda não haviam acontecido. Na soleira, o guardião não perguntava quem você conhecia, mas quem você se tornava ao lado de quem conhecia. Se havia respeito por limites e honra pela verdade, a fechadura cedia com leveza. Dentro, os encontros tinham cheiro de segurança, as mãos se encontravam sem apertos teatrais e as decisões respiravam mais fundo. Descobria-se que caráter não faz barulho e, ainda assim, muda o tamanho das tempestades. Outro portão, coberto por tecido claro, pedia atenção à música das palavras. O guardião falava pouco e escutava muito. Não se abria à força. Era sensível ao tom, à ausência de agressividade, à presença de um silêncio que protege. Quando a voz vinha vestida de cuidado, a tranca cedia, como se sempre tivesse estado aberta.
Lá dentro, as frases ocupavam menos espaço e diziam mais, e o silêncio oferecia sombra no meio do dia. As portas que se abriam não rangiam, porque a linguagem não feria as dobradiças da confiança. Por fim, um portão trabalhado como joia repousava ao sol. Quem guardava a passagem usava o olhar de um ourives. Não apressava ninguém, não adiava o que já estava maduro. Sabia reconhecer a hora certa e o modo certo. Quando tempo e modo se alinhavam no visitante, a cidade recebia mais um morador com a paz de quem chega pronto. A partir dali, nada precisava ser conquistado à força. A vida caminhava com aquele tipo de firmeza mansa, que não se exibe, mas sustenta. E a prosperidade aparecia como fruto que encontra cesta preparada. A cidade era a mesma para todos. O que mudava era a disponibilidade interna de cada viajante. Quem atravessava os portões nessa ordem ganhava algo que não cabe em vitrines. Ganhava permanência. O brilho deixava de queimar a pele e passava a aquecer por dentro. O trabalho deixava de ser corrida e passava a ser jornada com sentido. O amor pela verdade simples substituía as máscaras cansadas. E quando a noite caía, os moradores sabiam que sucesso ali tinha outro nome. Tinha nome de casa habitável, de ritmo que não fere, de escolha que honra. Tinha nome de paz que não depende de aplauso. Quando a manhã chega com luz ainda tímida, o corpo pede abrigo e a mente procura direção. Há um instante em que o silêncio permite escutar o que sustenta. Nesse instante, o fundamento se apresenta como casa por dentro. A respiração encontra compasso mais longo, o coração desacelera e a clareza surge como lâmina de luz atravessando a janela. O sucesso deixa de ocupar o centro da mesa e a coerência toma o lugar. O dia começa menos como corrida e mais como terreno fértil. No avançar das horas, a diligência ganha forma concreta. O ruído do mundo tenta seduzir com urgências polidas, mas a balança bem calibrada devolve medida e peso. O que compõe valor aparece com contornos nítidos. A energia se concentra em poucas frentes, com cadência firme e serena. A mente percebe o fio invisível que conecta pequenos atos, e o corpo responde com presença estável. O ritmo deixa de ser explosão e passa a ser corrente contínua, discreta e potente. Com o dia em movimento, as alianças mostram seu impacto íntimo. Presenças que acolhem limites, evocam segurança e ampliam o horizonte. Presenças que exploram carências, encolhem o futuro e turvam a leitura do momento. O coração reconhece essa diferença sem barulho. Onde há caráter, a confiança repousa. Onde há manipulação, a vigilância sobe. A vida se organiza a partir desse reconhecimento silencioso e a dignidade das relações sustenta decisões que antes pareciam pesadas demais. As palavras encontram o próprio leito quando o interior está pacificado. Fala que cuida é ponte que não range. Frase precisa ocupa pouco espaço e diz muito. O silêncio correto vira moldura que preserva o sentido. A presença ganha autoridade mansa, aquela que não fere nem humilha, apenas ilumina a clareza necessária para que encontros permaneçam. Em ambientes assim, portas se abrem sem demonstrações e permanecem abertas, porque não há lâmina solta cortando dobradiças. Ao cair da tarde, tempo e modo ajustam a tessitura do que foi vivido. Algumas decisões pedem espera, outras pedem avanço manso. O corpo oferece sinais e a alma interpreta com ternura. Não há culpa por pausar, não há vaidade por acelerar. O que existe é um pacto com a verdade do instante. Esse pacto produz paz que se espalha por dentro como calor que não queima. Uma paz de quem atravessa não para aparecer, mas para permanecer inteiro. Quando a noite se aproxima e o mundo desacelera, a cidade interior recolhe as ferramentas e guarda os portões. Fundamento, diligência, alianças, palavra e silêncio, tempo e modo se alinham como estrelas antigas, orientando a navegação. A memória do dia reconhece ganhos discretos que somam grandeza e perdas evitadas que poupam força. O descanso chega sem cobranças.
A gratidão encontra forma simples. A esperança adormece a favor da permanência. No amanhecer seguinte, o mesmo fio se oferece de novo,